Olá a todos. Vamos falar hoje sobre política. Uma coisa tão difícil de ser falada, né? Vamos falar sobre política e espiritualidade. Só que não vamos falar sobre partidos, né? O partido ou defender partido em si já significa dualidade, já significa dualizar, né? É igual time de futebol. Eu defendo esse, você defende aquele. Ou seja, existe uma separatividade. Vamos falar da política espiritualidade num outro sentido, onde todos os partidos podem se unir, né? Para falar sobre isso, vamos ter que entender o verdadeiro sentido de religião. Existe um outro vídeo aí onde eu falei o que é a verdadeira religião. Eu peço a vocês que vejam esse vídeo. Mas para dar uma palhinha, vamos entender que a verdadeira religião é a interiorização. Ou seja, é o autoconhecimento, né? É o olhar para dentro de mim, me conhecer, me aceitar e me modificar. Ponto. Independente do rótulo, católico, espírita, evangélico, a verdadeira religião é essa. É isso que vai fazer você evoluir, você ser salvo, você ser iluminado, chame lá como quiser. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim. Percebi que eu sou orgulhoso. Então, eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Tenho que aceitar que eu sou orgulhoso. Mas não aceitar no sentido de, sou orgulhoso mesmo que se dane, todo mundo tem que me aceitar. Quem me ama me aceita do jeito que eu sou. Não, não é por aí. É assim, eu sou orgulhoso, caramba, eu sou orgulhoso mesmo. Pô, eu tenho que trabalhar isso para modificar isso em mim. Isso é um defeito. Eu tenho que entender que o orgulho é um defeito. E é contrário aos ensinamentos, tanto de Jesus quanto de Buda, quanto de diversos avatares, diversos seres que vieram do alto, mensageiros de Deus, a nos ensinar. Feito isso, eu começando a trabalhar o meu orgulho, automaticamente eu vou criar atitudes positivas. Atitudes contrárias ao orgulho, de humildade, né? De paciência, de servidão. Então percebemos o seguinte, mudando para um pouquinho para o outro polo, vamos perceber que Jesus, na sua caminhada, ele fez. Ele não falou simplesmente, ele fez. Podemos dizer que Jesus foi professor, porque ele ensinou. Estou falando de Jesus porque é o Ocidente, né? E é o exemplo mais próximo. Mas podemos dizer que Jesus foi professor porque ensinou. Foi médico porque curou. Foi psicólogo porque conversou e aliviou várias questões psicológicas de várias pessoas. Foi psiquiatra, médico psiquiatra, porque curou problemas de loucura. Então, percebemos que Jesus não só ensinou, ele fez, ele andou e fez. Ele auxiliou a sociedade a pelo menos amenizar os seus males daquela época, onde existiam pessoas incultas, pessoas com problemas diversos, não que hoje não exista, mas com problemas de lepra, etc., doenças demais, muitos mendigos. Então, Jesus fez ações sociais. Isso é política. Isso é política, sem partido. Isso é trabalhar em prol do todo. Claro que você está fazendo por um, para o outro, mas ao mesmo tempo você está trabalhando em prol do todo, da sociedade. Então a espiritualidade tem a ver com política, porque para fazermos pelo outro,
devemos passar primeiramente em cima do nosso ego. Puxando uma frase de Jesus, né? Quando falaram que queriam seguir ele, então Jesus falou assim: aquele que vier após mim, negue a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa negar as próprias vontades, as vontades do ego. Pô, tô com vontade de só sair para curtir, me largar, comer até explodir, etc. Tô com vontade de saciar o meu ego com prazeres diversos. Esquece a si mesmo, ou seja, luta contra o próprio ego. Carregue sua cruz, ou seja, esquecer a si mesmo vai te fazer sofrer. Jesus não mentiu. Para você auxiliar o outro, você vai sofrer. Quando você ama, você sofre. Você ama pai e mãe. Sempre tem desavenças, sempre tem problema. E sempre tem sofrimento nesse relacionamento. Você ama esposa, ou esposa ama marido. Sempre, em todos os relacionamentos, vão ter problemas e vão ter sofrimento. Você ama filhos, vão ter problemas e sofrimentos decorrentes dessas relações. Você ama amigos, também. Não existe amor sem sofrimento. Porque para amar, eu tenho que aceitar o defeito do outro. Claro, colocando uma balança, né? Até onde eu não me prejudique tanto. Mas, para amar, eu tenho que aceitar as dificuldades e o outro como ele é. Mesmo que ele seja um pouco diferente de mim. Na verdade, até muito diferente de mim, porque Jesus manda amar os inimigos. Então, percebemos que o amor nesse sentido não é um amor magnético, tipo, tô apaixonado. A gente acaba acreditando que o verdadeiro amor é um amor magnético de afinidades, tipo, você se sente atraído pela pessoa e a pessoa por você. Não. O amor que Jesus ensina é o amor aceitação, o amor respeito pelas diferenças. O amor fraternal. Eu posso amar meu irmão, meu amigo, né? Mas entender que ele tem suas dificuldades, seus defeitos. Não preciso aceitar os defeitos, mas também não preciso me afastar dele. Sempre que ele precisar, eu posso auxiliá-lo. Então, esse é o verdadeiro amor. É o amor fraternal. Onde não existe preconceito e não existe barreiras. Então, para que eu possa auxiliar no dia a dia, sem partido, eu necessito quebrar a mim mesmo no sentido do ego. Quebrar minha vaidade, porque eu vou ajudar muitas pessoas e várias serão ingratas, como aconteceu com Jesus. Então, eu tenho que quebrar essa questão de querer algo em troca. Lutar contra as próprias diferenças. Por exemplo, eu vou lutar contra os meus próprios meus nojos, minhas coisas assim, né? Meus limites, lutar contra os meus limites, porque eu posso ter que auxiliar uma pessoa que tem um problema de saúde, onde tem um mau cheiro, onde tem uma coisa visual não muito boa, e se eu quero auxiliar, se eu quero evoluir, quebrar o ego, eu terei que ir lá. Então percebemos que a política, ela não é partidária. É você levantar o bumbum da cadeira e fazer a sua parte. Não deixar o mundo montar nas suas costas, mas fazer a sua parte. Então vemos que política e espiritualidade andam junto, porque espiritualidade não é necessariamente o mundo espiritual,
os outros espíritos, Emmanuel, Bezerra de Menezes, espíritos obsessores, outras dimensões. Não. Espiritualidade, ela está em você, primeiramente. Na sua essência, no seu comportamento interior, de mental e emocional, para então emanar ou refletir no exterior como ação. Jesus disse nesse sentido também que ele é a árvore, nós somos os ramos. E que o ramo, os galhos, né? Os ramos que estão nele dão muito fruto. Aqueles que não dão fruto serão arrancados. Qual é o fruto que Jesus se refere? Vejamos que em outro texto, Jesus fala que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Então o fruto é o amor, é o servir, é o auxiliar. Isso é política, sem partido. O problema é que a humanidade, principalmente aqui no nosso país, ela quer que o governo faça tudo e ela absorver do governo e se empanturrar. Sentar na cadeira, pegar o controle remoto e só comer do governo. Ninguém quer dar um pouco do seu suor sem nada em troca, somente no sentido de ver e auxiliar o outro, de ver o outro bem. Você até levanta e vai para um trabalho, só que pensando no final do mês, ou seja, pensando em comer do governo. E o governo, por sua parte, quer comer de você na base de impostos. Onde, na verdade, o ideal seria uma sociedade onde tanto o governo quanto você pensassem no bem comum e como uma teia todos trabalhassem para o bem comum. Quando eu falo comer do governo, significa que o ego das pessoas querem abastecer-se além do necessário. Não que o governo não tenha que nos dar nada. Tem, porque trabalhamos para ele. Só que nós queremos sempre mais e mais e mais e mais. O nosso ego faz isso. O nosso ego faz isso com quem está do nosso lado, com quem convive conosco. Muitas vezes você faz algo do seu jeito, você faz algo para as pessoas, só que parece que não fez nada, porque ninguém te valoriza. A pessoa quer sempre algo a mais. Ela quer te moldar para que você faça do jeito que ela quer. Ela não aceita o que você tem para dar. Isso não é motivo para você parar de fazer. Só falei isso para que entendamos como é a situação. Então, política e religião, ou seja, o verdadeiro religare, andam juntos, porque precisamos nos renovar interiormente. Precisamos trabalhar o nosso ego, fazer as nossas negatividades descer e zerar, e as nossas virtudes crescer até chegar a 100%. Isso é evolução. Quando fazemos isso, automaticamente, por naturalidade, temos necessidade de auxiliar o outro. Não vou nem falar de Jesus, né? Já falei. Buda também, ele se iluminou depois que ele viu a pobreza e ele desceu, saiu do estado de riqueza dele e foi caminhando e percebendo as pessoas, percebendo a necessidade das pessoas. Buda fez política, de algum modo, porque dentro dessa caminhada ele auxiliou várias pessoas também.
Mas não vou falar desses avatares que estão bem distantes. Existe Chico Xavier, Madre Teresa, várias outras pessoas, seres espirituais que já despertaram isso que eu estou falando e automaticamente, naturalmente, trabalham em prol da sociedade, em prol do outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as amar a Deus acima de todas as coisas. Você está aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vê que tudo se liga? Vê que se liga formando mais ou menos um triângulo? O amor, ele é ação. O amor, ele é cuidado. O amor, ele não é apático, omisso, parado. Se você ama seu filho, você cuida. Você quer ver o bem dele. Você faz de tudo para cuidar dele. Ou seja, você se movimenta para isso. O verdadeiro amor é esse. Para despertar esse verdadeiro amor, devemos trabalhar várias coisas interiores. Então aí, quando abrimos esse leque para a sociedade, se torna uma ação política, uma ação social, que não precisa ser você fazer uma ONG, nada disso não. Pode ser do seu dia a dia. Você viu alguém com necessidade e comprou uma cesta básica. Se o seu coração tocou. Alguém pediu uma esmola, você deu. Ah, mas a pessoa vai usar aquilo para comprar droga. Caramba, o problema é dela. Dê com o pensamento assim. Tomara que ele use para comer e para beber. Tomara que isso auxilie no crescimento dele. Dê com esse pensamento. Se ele pegou e usou droga, o problema é dele com Deus, com a espiritualidade, com o que ele vai atrair para ele. Esse pensamento é uma jogadinha do próprio ego para não fazer nada. Entende? Então, auxilie. Uma pessoa com deficiência, uma pessoa mais idosa entrou no ônibus, está lotado. Você levanta e dá lugar. Por quê? Porque precisa de lei para isso? Não. Porque você entende que aquela pessoa está numa necessidade de mais fraqueza que você. Mas a pessoa está usando de 7-1. Problema é dela. Faça o seu papel em lutar contra o próprio ego e diante de Deus. Tudo que aparece justificando, criando barreira, é armadilha do próprio ego para deixar você com um bumbum no mesmo lugar e não fazer porcaria nenhuma pelos outros. E aí vemos uma sociedade totalmente egoísta, onde vive um cabo de guerra e poucos auxiliam uns aos outros. A maioria quer se matar, quer matar o outro. A maioria não está nem aí para a necessidade do outro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma frase inteligente, né? Uma frase legal, mas espiritualmente falando, em evolução, é uma frase burra, porque não vai te levar a lugar nenhum. O mundo é dos espertos, então eu tenho que dar a volta em alguém para me dar bem numa situação onde eu ganho dinheiro, etc. Ou tenho que puxar o saco de alguém para ganhar uma posição dentro de uma empresa e defamar o outro, fazer a caveira do outro para dentro da empresa crescer. Pode ser até inteligente no mundo material, mas se você está estudando sobre espiritualidade, se você quer evoluir, se você quer se purificar, e quando eu falo se purificar, não estou falando
no sentido filosófico só não, tá? Se purificar e se poluir trazem várias consequências. Se poluir vai trazer consequências de dores física, moral, mental, emocional, espiritual. Se purificar vai trazer a cura dessas questões. Claro que não é uma cura imediata, mas vai trazer. Então, não estou falando de algo filosófico abstrato, estou falando de algo real. Tá? Espero que isso sirva para despertar, para auxiliar meus irmãos. Quem se sentiu ofendido pela forma que eu falei, peço desculpas, mas tem que ser dessa forma às vezes que devemos falar. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe seu vídeo, porque o que vai melhorar o mundo é a educação nesse sentido. Muita paz a todos.